Graça e paz para todos vocês. Mais um prazer estarmos juntos. Eu queria convidar você a ler comigo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19, vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Só até aqui. Pai bendito, fala conosco. Ministra a tua bênção sobre nossas vidas, a bênção da tua palavra, a bênção de ouvirmos a tua voz. Nos dá discernimento para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. Assim te peço e te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, é incrível nas nossas vidas como as coisas divinas são simples. Como o modo de Deus trabalhar é simples, e o jeito que Deus quer trabalhar conosco também é muito simples. Na maioria das vezes, ou melhor, sempre somos nós quem complicamos a ação de Deus, somos nós quem trabalhamos para que essa simplicidade seja quebrada e ela se torne na nossa vida uma grande dificuldade. O propósito de Deus, ele está expresso em toda a Bíblia, e ele em tudo ele é muito explícito, muito simples, muito claro nas Escrituras. Quando Deus chama Israel no deserto, o propósito dele para a nação de Israel também é muito simples. É algo simples o que Deus tem para a nação de Israel, que ele chama aqui de Jacó. Você acabou de ver, o propósito de Deus aqui é que ele seja uma propriedade peculiar, lhe seja uma propriedade peculiar dentre todos os povos, né? Porque a terra é minha. E ele diz, e vós me sereis um reino sacerdotal. Aqui está a vontade de Deus para a nação de Israel. Mas aí, no meio dessa simplicidade de Deus, no meio do modo simples de Deus agir, dele se expressar, no modo simples de Deus dizer o que ele quer, ou dizer o que ele tem a exigir do povo, para que ele seja Deus desse povo, e para que de fato ele venha abençoar esse povo, segundo a palavra dele, nós percebemos que o povo de Israel consegue complicar tudo, consegue perder tudo, consegue perder toda a noção daquilo que Deus quer, de toda a simplicidade do que Deus quer falar, e ele se desvia do caminho do Senhor de uma forma que é incrível. Ele se deixa enredar pelos povos ao redor, ele se deixa levar pelos deuses desses povos, eles deixam de ser uma nação que influencia, uma nação sacerdotal, e passa a ser uma nação influenciada. E assim eles se afastam da vontade de Deus, se afastam do centro da vontade de Deus e perdem o foco, perdem a bênção, sofrem. Apesar de estarem na terra prometida, eles vêm a sofrer. Então perceba, Deus tem um chamado para o nosso crescimento e para a nossa prosperidade. Isso em todos os sentidos, isso em todas as áreas. E, na verdade, o chamado de Deus para nossas vidas e a bênção de Deus nas nossas vidas, que eu estou chamando aqui de prosperidade, também é muito simples. É muito simples. Deus diz, olha, faça isso que eu te dou isso. Faça dessa maneira que eu te abençoo assim. Mas aí, nós percebemos o que a Bíblia diz em Êxodo, que a natureza humana ela é inclinada para o erro. Ela se inclina para a desobediência. E essa desobediência complica tudo. Deixa a bênção de Deus mais distante, deixa a bênção de Deus mais longe dos nossos sonhos. Engraçado é que nós queremos a bênção, assim como a nação de Israel queria, eles querem a bênção, mas conseguem se distanciar dela. Então nós percebemos essa incapacidade de se autogerir, de se estabelecer, de adequar a sua vida à vontade de Deus. E essa incapacidade também, ela se expressa nesse viver a parte de Deus, né?
de se afastar do querer do Senhor. Basta você olhar o mundo. A cada ano que passa nós vemos dificuldades, vemos as pessoas e vemos hoje agora com a internet, com o advento da internet, com as redes sociais, nós vemos pessoas fazendo perguntas do tipo que se Deus é bom porque Ele permite o mal, né? Porque Ele permite que aconteçam as desgraças, porque Ele permita que crianças sofram. E aí nós vemos respostas repetitivas, essa resposta já tem mais de 30, 40 anos, nós vemos resposta de homens e mulheres de Deus dizendo que não é que Deus permite, é que o homem se afastou de Deus e Deus educadamente os deixou viver do modo como eles querem viver. Então percebemos que desde o início da criação há essa dificuldade humana em obedecer. E a não obediência diante de Deus se traduz como rebeldia, se traduz diante de Deus como nós passamos a nos parecer com o primeiro rebelde que apareceu na história da Bíblia. E aí parece que há um repúdio, de fato há um repúdio de Deus a essa nossa rebeldia. Como hoje, as pessoas ainda também não compreendem o que é tão simples, que seguir a Deus é tão simples, seguir a lei do Senhor é tão simples. Eles ficam buscando justificativas complicadas que venham dar embasamento ao afastamento deles e Deus. E assim nós vemos que cada dia que passa as pessoas se enrolam mais, cada dia que passa as pessoas quebram mais a cara, cada dia que passa as pessoas se lamentam mais dos seus problemas, e a Bíblia é clara quando ele diz que o homem se lamenta apenas dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Então veja, as pessoas procuram justificativas das mais complicadas para não servir a Deus, por exemplo. Todos têm uma série de desculpas. A desculpa é por causa de pastor, é por causa de igreja, é por causa de doutrina. São muitos os problemas se manter afastado desse Deus Todo-Poderoso. Ainda sou jovem, enfim, as desculpas são das mais variadas. E aí também eles têm muitas justificativas para as suas vidas e para o sentido das suas vidas. Porque veja, quando desobedecemos a Deus e nos afastamos dele, há um vazio dentro de nós, que nós conhecemos como vazio espiritual, e a vida perde o sentido, porque nós só nos completamos servindo a Deus, né? Nós temos isso dentro do nosso coração. Então eles buscam também justificativas complicadas para as suas relações, por exemplo, no seu trabalho, no seu casamento, com a sua irmandade, quando eu penso em igreja. Então, há uma desculpa para tudo. Essa justificativa infundada se apresenta quando há uma exigência para que ele ou ela tome uma decisão e faça algo de forma correta, conforme diz a palavra de Deus. É interessante porque no meio de todas essas justificativas, você acabou de ler um texto comigo que fala de Deus, dizendo que se esse povo ouvir a voz do Senhor, eles serão seu povo, eles serão um sacerdócio, enfim, Deus dizendo, né, Deus mostrando o que Ele quer, que é um reino sacerdotal, Deus se expressando. Se você acaba de ler o texto todo, Deus expressa como Ele vai abençoar a nação de Israel. E aí eu percebo que no meio de todas as justificativas humanas, as pessoas tendem a buscar a Deus apenas quando as suas justificativas falham. E assim Deus passa a ser não a primeira alternativa, mas Deus passa a ser a última alternativa. Talvez, penso eu, na busca de gerir sua própria vida e na ânsia de uma liberdade, que alguns acham que servir a Deus os prende, lhes tira a liberdade, mas na verdade é o contrário, servir a Deus nos liberta. Jesus quem disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas na ânsia de viver o dinamismo que o mundo oferece, ou seja, a liberdade que o mundo dá, que a vida oferece em si, eles se distanciam de Deus, tentam todos os planos e vêm buscar a Deus apenas quando seus planos dão com os burros na água, quando as coisas falham. Acompanhe comigo um texto da palavra de Deus que está aqui em Samuel, 1 Samuel,
Vamos ler aqui no capítulo 4. Acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel e, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Veja, aqui está um texto, já na época de Samuel enquanto sacerdote aqui. O povo de Israel sai à batalha para simplificar, eles vão em batalha contra os filisteus, e você pode perceber que no texto 4.000 homens já tinham perecido, 4.000 almas já tinham morrido. O exército filisteu naquele dia foi engajado na batalha e tirou 4.000 vidas do exército de Israel. Com isso, eles voltaram para o acampamento, que aqui ele chama de arraial, e voltando para o acampamento, os anciãos, sabendo do ocorrido, eles perguntaram por que Deus, né, deixou que acontecesse isso? E essa pergunta é a mesma daquelas pessoas que não andam com Deus, mas que no momento de necessidade lembram dele. Então foi a mesma coisa. Eles saíram para a batalha, saíram para a guerra, mas perceba, só lembraram de Deus quando o processo começou a dar errado. Só lembraram de Deus quando perderam 4.000 vidas. Perceba, eles deviam ter repensado já nesse momento, ter repensado exatamente o que eles fizeram de errado. Tem gente ainda hoje que bate cabeça, que quebra a cara, né? Mas que não repensa suas ideias, não repensa o modo como ele olha para a vida, não repensa as atitudes que ele tem tentado. Agora veja, era comum a arca de Deus ir para a batalha. Sim, era comum. Era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ok? Mas você percebe que a arca não foi levada. Só lembraram da arca quando a coisa começou a dar errado, quando começou a haver uma derrota, porque isso aqui foi só o início da derrota. Isso aqui foi só o início da grande vergonha da nação de Israel. Então não houve, perceba, não houve consulta prévia a Deus. Não houve, você pode ler o texto quantas vezes você quiser, não houve um jejum dos sacerdotes para levarem a arca, não houve também uma santificação do povo, não houve nada. Eles acamparam em Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, mas perderam a primeira batalha daquela guerra que ainda continuaria. Eles perderam por quê? Porque os sacerdotes estavam despreparados, o povo estava despreparado para a batalha. Então veja, logo de cara nós aprendemos que devemos repensar nossas atitudes, tentar entender o que estamos fazendo de errado, para não ter um prejuízo maior, para não sermos envergonhados muito mais do que já fomos. Olha, acompanha o texto de Samuel ainda, capítulo 4. Ele diz aqui no versículo 10 e versículo 11. Olha, então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Olha o prejuízo. Se eles tivessem repensado no princípio, quando 4.000 homens tinham perdido, eles não tinham perdido mais 26.000, chegando ao número absurdo de 30.000 homens que morreram em batalha. E se você pensar bem, se eles tivessem pensado antes, ou seja, buscado ao Senhor antes da primeira batalha, o Senhor talvez tivesse dado a vitória nas mãos deles. O que eu quero que você aprenda? Não adianta entrar na batalha sem a presença de Deus, porque veja,
eles perderam a batalha e o pior, perderam a Arca da Aliança, que é símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Perderam a glória, perderam a presença de Deus. Só buscaram a Deus depois do desastre, mas buscaram atrasados e buscaram de modo errado. Então eu aprendo que buscar a Deus tem um jeito certo, tem um modo certo de invocar a Deus para as nossas guerras, para as nossas batalhas. Então foi o desespero e não a submissão à vontade de Deus que os fez buscar a arca. Eles se desesperaram quando, no linguajar comum, quando a coisa deu ruim, quando a casa começou a cair, eles se desesperaram e lembraram de buscar a arca. Lembraram de buscar a glória de Deus. Há pessoas hoje, meus irmãos, que com esses exemplos, e mesmo com esses exemplos, ainda não buscam a glória de Deus para as suas vidas. Eles esquecem de buscar Deus, eles esquecem de invocar o Senhor, eles esquecem de tentar ouvir ao Senhor, e aí eles têm uma fé superficial. É aquela fé apenas de carregar a Bíblia, aquela fé apenas de mostrar uma certa identidade cristã, mas não tem profundidade, ou seja, não tem vivência em Deus. Perceba, no meio de todas as tempestades e dificuldades, nós temos uma oportunidade única, quando percebemos prenúncios de derrota. Nós podemos evitar a derrota, assim nós precisamos aprender a repensar e refazer nossos caminhos. Repensar é fazer algo que é necessário, ou seja, que é preciso e que também no meio da batalha é precioso. Então, é preciso recapitular as ações de nossa vida e é preciso recapitular a nossa fé, a nossa procura até Deus, quando vamos até Deus. Então veja, o interessante é que eles perderam a batalha e os filisteus podiam dizer, não, nós vencemos, o nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é o maioral, o nosso Deus é superior ao Deus de Israel. Mas veja o que diz a Bíblia diz aqui ainda no capítulo 5, uma coisa interessante, olha só, 5 versículo 2 até o 4 diz, tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Astarote, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, isso a segunda vez, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Então perceba, Deus não foi com o povo de Israel porque eles procederam errado. Eles buscaram a arca depois de terem tomado as suas decisões. Os filisteus poderiam dizer, como eu falei, o nosso Deus é superior ao Deus de Israel, mas você acabou de ver que dentro da casa de Dagom, Deus mostrou-se superior a Dagom. Quando eles colocaram a arca ali, encontraram a estátua de Dagom caída com o rosto em terra. Levantaram a estátua, quando levantaram, ela amanheceu com a cabeça e as mãos cortadas, ou seja, ela foi despedaçada milagrosamente. Então perceba, Deus não foi com o povo, mas Ele continuou sendo Deus. Ele continuou trabalhando, Ele continuou mostrando que Ele era poderoso. Deus não operou maravilhas para aqueles que o buscaram como última opção, porque eles queriam manipular, havia uma certa manipulação. Vamos sem Deus, vamos fazer sem a anuência de Deus, não precisamos buscar Deus, nós temos guerreiros valorosos, e foram. E a maioria de nós quebra a cara exatamente por causa disso. Nós fazemos as coisas sem consultar a vontade de Deus. Mas veja, Deus continuou mostrando o seu poder. E o que eu aprendo? Deus, continua sendo Deus, apesar das nossas atitudes erradas. Apesar de nós queremos sacar Deus apenas como última opção. Então Deus continuou humilhando os inimigos. Ele não foi
complacente com o que fez a nação de Israel, ele não foi longânimo com Israel, ele não levou Israel à vitória, mas ele, Deus, o próprio Deus, através da arca, obteve uma vitória dentro da casa de Dagom. Aqui eu quero que você perceba uma coisa: Deus continuou sendo Deus, continuou sendo poderoso. A falha era de quem? A falha era exatamente do povo que dizia servir a Deus. Meus irmãos, a arca, de maneira nenhuma, aprenda, a arca de Deus não traz a bênção, ou seja, a glória de Deus e a unção de Deus não traz bênção quando ela é usada erradamente. A arca, na verdade, ela é terror para os inimigos, porque se você ler o texto do capítulo 4, você vai ver que os filisteus ficam temerosos da nação e da arca. Eles percebem que o momento é difícil, mas eles se levantam, há um discurso para levantar a moral da tropa e eles vencem a nação de Israel. A arca, ela é a glória de Deus, sim, mas a glória de Deus precisa ser usada do modo correto, do jeito que Deus já deixou prescrito que ela deveria ser usada, e não do jeito que o coração dos homens diz que ela deve ser usada. Por quê? Porque a glória de Deus não pode ser manipulada. A glória de Deus não pode ser usada de qualquer maneira. A glória de Deus não é a última opção. A glória de Deus é a única opção no meio de todas as coisas. E o engraçado no texto é que a arca de Deus não pode ficar com quem não serve a Deus. Há uma confusão entre os inimigos de Deus aqui, entre os adoradores de Dagom. Por quê? Porque a presença de Deus no meio desse povo faz com que Deus os fira. E aí tem uns textos da Bíblia que tornam-se até engraçado. Deus fere o povo com hemorroidas, é uma coisa de louco. Mas acontece, então, há um modo certo de conduzir a arca para a batalha. Há um modo certo de trazermos a glória de Deus para as nossas vidas e para as nossas batalhas. É isso que eu quero que você perceba e que você aprenda. Então veja, onde está a arca de Deus se usada de modo correto? Se Deus consultado de modo correto, onde está a arca, que ali está a glória e a presença divina, onde está a arca chega a vitória. Aí eu queria que você olhasse para a sua vida e percebesse as suas derrotas. E você pode dizer, mas pastor, eu sou cristão há muitos anos e não consigo alcançar a vitória. Meu irmão, será que você está buscando a glória de Deus de forma correta? Meu irmão, será que você está consultando a Deus no momento certo? Ou será que você está buscando a Deus como esse povo, apenas como recurso último? Deixa Deus aí na reserva. Deus não é Deus de reserva, de maneira alguma. Ele é um Deus atuante, Ele é um Deus de já. Ele não é um Deus para ser consultado quando as coisas derem erradas, não. Ele é um Deus que devemos trazer para as nossas vidas em todos os momentos dela. Então, se nós fazemos isso, somos fadados à derrota. Então, onde a arca está, chega a bênção. Acompanhe comigo o texto. 1 Samuel 7, a Bíblia diz assim. 1 Samuel 7, a Bíblia diz assim, versículo 2 e 3. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só, a arca ficou longe do seu lugar, se passaram 20 anos que a arca ficou em Quiriate-Jearim. Aquela derrota que eles tiveram sem consultar a Deus, fez com que o símbolo da glória de Deus passasse 20 anos sem estar com eles. É interessante, irmãos. 20 anos. Eu me pergunto, quanto tempo podemos ficar sem a bênção de Deus? Quanto tempo nós podemos ficar batendo cabeça, teimando, não aprendendo com os nossos erros? Quanto tempo precisamos sofrer para obedecermos a Deus na simplicidade da sua palavra? É uma pergunta interessante para você. Então veja, o que acontece é que Samuel leva o povo ao arrependimento.
Perceba que na época que a arca foi perdida, o sacerdote não era Samuel. Mas agora sim, Samuel estava aqui, porque a linhagem sacerdotal de Eli foi quebrada. Ofni e Finéias foram mortos naquela batalha. E Samuel foi elevado ao posto de sacerdote, estava como sacerdote e profeta. E finalmente ele aconselha ao povo: olha, prepare o coração de vocês, sirva apenas a Deus. O que nós aprendemos aqui? Que enquanto cochearmos, enquanto duvidarmos, enquanto ficarmos entre dois pensamentos, entre servir a Deus ou não servir a Deus, entre servir a Deus e outros deuses, não seremos plenamente abençoados e fatalmente podemos sofrer uma derrota nas nossas vidas. O que Deus precisa fazer, aliás, quanto tempo precisa passar na nossa vida para aprendermos a obedecer? Quanto tempo vamos bater cabeça, vamos ferir nossa alma, nosso coração? Quantas marcas vamos ter que ficar, quantas feridas vamos ter que ter para aprendermos com Deus? Samuel leva o povo ao arrependimento e ele diz: tire os Baalins e os Astarotes do meio de vós. Aqui está o segredo da derrota. Ou melhor, o porquê da derrota. Eles foram para a batalha, mas esse povo era um povo que não adorava apenas a Deus. Eles tinham os Baalins e os Astarotes próprios, os deuses das nações ao redor que eles estavam adorando, e levavam isso consigo. Então veja, o povo estava corrompido, a adoração estava corrompida, estava tudo errado na adoração de Israel, por isso que tiveram uma derrota. Eu olho para a vida de algumas pessoas hoje e vejo, você pode ter acompanhado as notícias, você pode acompanhar alguns pastores que foram ao suicídio, algumas vidas e alguns outros pastores, tivemos agora que mandaram matar um parente, nós vimos isso na TV absurdamente, né? Vemos pastores que morrem em situações difíceis e membros dessas igrejas que estão sofrendo, e eu não entendo por que é que, apesar dessa dificuldade, apesar de passar por tudo isso, apesar de ver esses escândalos, apesar de ver tudo isso, eles ainda não aprenderam a servir a Deus de forma correta. Isso me espanta. E aí eu começo a pensar, como disse um pastor amigo meu, que talvez seja um espírito de engano, um espírito de cegueira que não deixa que eles enxerguem o que acontece, né? E eles permanecem no erro. Então veja, Samuel diz: tire os Baalins. O que eu quero dizer com isso? Que a adoração está errada, que o culto está errado, o modo de servirem a Deus está errado. Tire esses Baalins e tire os Astarotes. Samuel está chamando a atenção do povo para servirem apenas a Deus, porque o povo está corrompido. Então, quando isso acontece, o quadro muda. Quando isso acontece, há uma limpeza. Mas, meu amado, você pode dizer: o que nós podemos fazer para chegar nessa condição? É consultar nosso coração. Você está sendo realmente fiel a Deus? Pergunte para você. Eu estou servindo mesmo a Deus? Eu estou sendo fiel a Deus? Eu estou fazendo e acompanhando e vivendo os princípios que a palavra de Deus me dá para a vitória? A minha fé, ela tem embasamento? A minha fé tem substância? A minha fé, ela é superficial? Comece a olhar para você, se pergunte. O versículo 7, a Bíblia diz assim, olha só: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. O que houve? Eles vieram, congregaram, buscaram o conselho de Samuel. E Samuel, quando estava trabalhando o povo, limpando o povo para um avivamento, levando o povo para uma reconciliação com Deus, levando o povo a um arrependimento diante de Deus, os filisteus ouviram e pensaram: aqui está uma boa oportunidade de dizimar esse povo. Eles estão todos juntos em Mispa, vamos matar todos de uma só vez. E eles vieram e os filhos de Israel temeram, talvez olhando para trás e lembrando da derrota dos 30 mil homens que ficaram naquela batalha, daquela vez que eles perderam a arca de Deus. Temeram. Só que a Bíblia diz que Samuel sacrificou pelo povo. E quando Samuel sacrificou, eles tiveram uma vitória
avassaladora depois que consultaram a Deus através da vida de Samuel. Eu aprendo algumas coisas aqui, eu gostaria que você aprendesse também. Consultar o servo de Deus é sempre algo válido. Então veja, valorizar a palavra do servo de Deus é algo válido. É preciso ter a cobertura de alguém, é preciso ter a cobertura de um sacerdote para termos a vitória. É preciso ter alguém desempenhando esse papel. É preciso ter alguém que se levante em nosso favor para estarmos diante de Deus. É necessário buscar o sacerdote. Então veja, 20 anos depois da vergonhosa derrota, 20 anos depois de terem passado tudo aquilo, eles tiveram uma tremenda vitória contra os mesmos filisteus que os humilharam. E por quê? Porque aprenderam a consultar a vontade de Deus, se arrependeram, dobraram o seu coração diante do Senhor, se colocaram diante do Senhor, se santificaram através do arrependimento, e Deus, o Deus que humilhou Dagom, o Deus que quebrou as mãos e a cabeça de Dagom, foi com eles agora nessa batalha e deu-lhes a vitória. Graças a Deus. Então, 20 anos depois, Deus troveja, confunde os inimigos, diz o texto, e eles são vitoriosos. O que eu quero que você aprenda? É que é tempo de você viver a vitória na sua vida. É tempo de você deixar essa sequência de derrotas, essa sequência de erros que está atrasando tua vida, tua família, está atrasando tudo que você faz. Talvez seja o tempo de você repensar em como você está vivendo, em como você está servindo e, como eu falei anteriormente, perguntar para si mesmo como é que está a tua fé. Se a sua fé tem substância, se a sua fé tem profundidade ou se a sua fé é superficial. É tempo de olhar para você, porque Deus, Ele quer trovejar a seu favor. Deus quer trabalhar em teu favor. Deus quer entrar nessa peleja com você, mas Ele não vai entrar nessa peleja se você arrastar contigo os seus Baalins e os seus Astarotes. Você pensa que esconde. Aliás, você pode esconder do irmão da igreja, você pode esconder do seu pastor, mas os olhos de Deus estão atentos sobre a tua vida e Ele sabe onde está e por onde anda o seu coração. Nós não conseguimos, igreja, enganar a Deus de maneira nenhuma. Então veja, é chegado o tempo de sermos abençoados. É chegarmos o tempo de tirarmos o opróbrio. O que é isso? A vergonha da derrota passada. É chegado o tempo de tirarmos esse fardo que nos envergonha das nossas vidas, porque é chegado o tempo de Deus trabalhar ao nosso favor. É chegado o tempo, se nós jogarmos fora os nossos Baalins, os nossos Astarotes, se nós voltarmos para a adoração antiga, se voltarmos para o caminho, se voltarmos para a palavra. Baalins, aliás, ele é uma palavra que é plural de Baal, que significa senhor, marido, dono, né? Você já tem um dono, você já serve a Jesus de Nazaré, você já foi comprado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Você não tem que servir outros deuses. E Baal, um deus horrendo, que aceitava sacrifício de crianças para ele. Assim como Astarote é a filha de Baal, que trabalha com ele, é a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, que está tão em voga nos dias de hoje. Então é tempo de você deixar essas coisas, é tempo de você voltar-se a Deus, é tempo de você aprender com essa derrota, é tempo de você aprender alguma coisa com essa tristeza que está no teu coração, e é tempo de você voltar à sua adoração antiga, o modo como você adorava, o modo como você servia, porque naquela época você sabe, você era grandemente abençoado por Deus. É tempo de você se limpar, é tempo de você se arrepender. Quando tiramos da nossa vida tudo que ofusca a glória de Deus, quando temos Deus não como mais uma opção ou como a última, mas como a única opção para a nossa vida, quando admitimos o nosso erro, repensamos, quando nos arrependemos, a restituição de Deus vem na nossa vida. Ele não permite que sejamos envergonhados mais nenhuma vez.
E por quê? O prazer de Deus é te abençoar. O prazer de Deus é te ver feliz. O prazer de Deus é te ver pleno. Mas Deus também tem um prazer em particular. Qual é? É o prazer de ver você servindo e adorando em espírito e em verdade. Então, quando todo o teu coração pertencer ao Senhor, quando você não duvidar da vontade de Deus, quando você perceber a simplicidade da palavra, que já está escrito o modo como você deve servir a Deus, você vai ser grandemente abençoado. Essa derrota vai ser tirada da sua vida e a batalha que virá. Não precisa você ter medo, não precisa você temer. Deus vai ser um Deus de guerra. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de guerra, que quando vem da batalha, Ele não volta se não trouxer a cabeça do inimigo na tua mão. Então aprenda uma coisa, a vitória de Deus que Ele tem para te oferecer já está na mão do Senhor. O teu inimigo já está na mão do Senhor. Ele já está derrotado. Apenas busque a Deus com a inteireza do seu coração. Apenas tire essa adoração falsa do seu coração. Apenas seja sincero com Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Eu espero que essa palavra simples tenha falado ao teu coração. Eu espero que eu tenha sido usado como instrumento de Deus na sua vida. Eu espero que você seja plenamente abençoado e conte as bênçãos de Deus por esses dias para a sua posteridade, ou seja, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, que você seja um exemplo na sua casa. Essa é a vontade de Deus para você, que você seja um sacerdócio real nas mãos do Senhor e nunca mais seja envergonhado, nunca mais seja envergonhado diante dos teus inimigos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.